Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro e hoje a gente vem para mais uma edição do Blaugrana Responde, que vai dar início a uma nova era no nosso canal, o início de um período em que a gente vai postar 2 vezes por dia. A gente vinha numa sequência de um vídeo toda noite, entre 8 e 8 e meia da noite no canal, religiosamente, e agora a gente vai dobrar o número de vídeos. Vai ter vídeo todo dia ao meio-dia e entre 8 e 8 e meia da noite. O dobro do entretenimento para você me dar o dobro do seu engajamento, não é isso? E além disso, mais um pequeno fato aqui, uma curiosidade que eu quero dividir com você, é a nossa última edição do Blaugrana Responde nesse cenário. Cenário que nos serviu tão bem durante esses primeiros meses do nosso canal do Blaugrana Brasileiro aqui no YouTube, mas que vai ser substituído por um cenário mais profissional, mais bonito, melhor decorado, com melhor iluminação, enfim, que a gente, no próximo Blaugrana Responde, já vai ter finalizado a nossa mudança. Então, até aqui chegamos com esse cenário, daqui em diante iremos com um cenário completamente novo. E o Blaugrana Responde, você já sabe como funciona, né? Você manda as suas perguntas lá na caixinha que a gente posta nos stories do Instagram e a gente traz essas perguntas para responder aqui no YouTube, quantas couberem em 1 hora de vídeo. Vamos já para as perguntas e respostas. Mas antes disso, aquele lembrete, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, é só clicar no sininho, hypa esse vídeo. Fazendo tudo isso, você me ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Curtiu? Se inscreveu? Hypou? Então vamos lá. Você me deu o seu engajamento, eu vou te devolver entretenimento. Vamos para a primeira pergunta do dia? Primeira pergunta que nós vamos responder no vídeo de hoje é do Barcelona BR, _1899. Inclusive sigam lá no Instagram, tá? Barcelona BR, _1899. Quando eu comecei a minha página lá no Instagram, antes de ter canal no YouTube, tinha a página no Instagram, tem 70 mil seguidores no Instagram, 8.500 mais ou menos inscritos aqui no YouTube. Lá a gente começou bem antes, por isso é bem maior. O Barcelona BR, que o ADM é o Rick, foi a única página que me ajudou ativamente a crescer. Gostou da proposta de ter um torcedor do Barça cobrindo o clube direto de Barcelona e nos ajudou muito naquele começo. Então, o que eu puder fazer para ajudá-lo, eu farei. E eu não estou respondendo a pergunta dele por causa disso, é completamente aleatório, mas agora que eu vi o nome, vale a pena você ir lá seguir. Barcelona BR, _1899. Pergunta que ele manda: salve! Quem você acha que terá mais protagonismo na temporada, Ferran ou Rashford? Eu, sinceramente, não consigo dar essa resposta agora, por questão de a gente precisar esperar o quanto o Rashford vai se adaptar bem ao Barcelona. Eu tenho total confiança que, sob a tutela do Hansi Flick, ele vai reencontrar o seu bom futebol, vai voltar a ser um jogador decisivo, vai voltar a ser um jogador ativo. Ele não foi um bom jogador para o United 10 anos atrás, não é um veterano de 35 anos à beira da aposentadoria que nós estamos trazendo, é um jogador de 27. 2 anos atrás, num United todo bagunçado, ele conseguiu ser a principal liderança técnica da equipe, que terminou em 3º lugar na Premier League, ganhou a Copa da Liga, foi finalista da FA Cup, eliminou o Barcelona naquele período tenebroso em que a gente disputava a Liga Europa. Você deve lembrar. Então, ele não é um jogador que está acabado, ele simplesmente é um jogador que teve conflitos com os seus treinadores, o Ten Hag, e principalmente o Ruben Amorim, porque o conflito com o Ten Hag aparentemente foi contornado e eles conseguiram, enquanto o Ten Hag foi técnico do United, eles conseguiram ali dar continuidade na sua relação, e quando o Ruben Amorim chegou, foi tirando ele, afastando do elenco e dizendo que ele estava disponível para empréstimo. Então, eu acredito muito que o Rashford vai conseguir se recuperar no Barça, especialmente pelo efeito Flick, que nós já falamos em vídeos anteriores. No entanto, a gente não pode dar certeza absoluta ainda, e o Ferran Torres, cujo o teto foi menor do que o Rashford, o melhor Ferran que a gente viu não foi tão bom quanto o melhor Rashford,
mas que na última temporada conseguiu ser uma figura de suma importância. O melhor jogador do Barcelona na Copa do Rei foi o Ferran Torres. Não só porque foi o artilheiro, mas porque fez todos os gols decisivos. O gol que empatou o jogo na final contra o Real Madrid, o gol que nos classificou na semifinal contra o Atlético de Madrid, ele deu show contra o Valência nas fases anteriores. Então, Ferran Torres foi de suma importância na Copa do Rei, fez gol contra a Inter de Milão nas Champions, fez gol contra o Borussia Dortmund, o gol da vitória naquele 3-2 na fase de Liga, a primeira derrota do Borussia em 2 anos dentro de casa, foi o Ferran Torres que fez 2 gols, inclusive o do 3-2. Então, cara, ele vem de uma temporada iluminada. Basicamente, quem quer que se destaque mais vai estar fazendo muito bem para o Barcelona, porque eu acho que ambos vão se destacar bem. Ambos vão ter uma temporada muito boa, vindo do banco de reservas, contribuindo com o trio de ataque, que é o melhor trio de ataque do planeta. Os números mostraram isso na temporada passada. Não houve nenhum trio de ataque que foi montado superior ao que o Barcelona tem, com Rafinha, Lewandowski e Lamine Yamal. E esses dois, Ferran e Rashford, vão ajudar muito. Mas, para não ficar em cima do muro, tem que escolher um. Eu vou escolher o Ferran, porque eu acho que a idade do Lewandowski mais avançada vai fazer com que ele tenha que ser poupado mais vezes, o que vai abrir espaço para o Ferran ser mais utilizado. E aí o Ferran deve ter números superiores ao do Rashford no fim da temporada, embora eu acredite que nível de importância mesmo não vai haver uma diferença tão grande entre eles. Próxima pergunta, CRF_Leandrin. O que você acha que falta para o Barcelona voltar a ter um time vencedor a nível continental? Da maneira mais bonita que ele conseguiu, o que ele está me perguntando é: quando é que a gente vai ganhar a Champions? E a Champions, quando? É basicamente o que ele está me perguntando, só que de uma forma um pouco mais rebuscada e intelectualizada. Quando é que o Barcelona vai estar pronto para ganhar a Champions? E eu tenho que te responder que na temporada passada já estava. E nessa temporada vai estar mais ainda. Mas estar preparado para ganhar não significa que vai ganhar. Quando que o Barcelona vai ganhar a Champions? Não sei, ninguém sabe, não tem como prever. Mas quando que o Barcelona vai estar preparado para ganhar a Champions? Já está. E é só isso que a gente pode exigir de uma comissão técnica e de uma diretoria. Que o time esteja pronto para ganhar. Para o time ganhar, vai ter que o detalhe decisivo da partida, ou o erro de arbitragem decisivo da partida, ou o que quer que possa fazer uma balança pender para um lado ou para o outro em um jogo muito equilibrado de 2 equipes de alto nível, tudo isso tem que estar a favor do Barcelona para ele poder ser campeão. A gente não pode achar que a bola que chuta pega na perna do Acerbi e sai para escanteio na semi, e que o Doué chuta, pega na perna do Di Marco e acaba no ângulo do Sommer na final, é questão de preparação. Não é o detalhe. O PSG estava preparado para ser campeão da Champions. O Barcelona estava preparado para ser campeão da Champions. O Liverpool, que caiu muito antes, caiu nas oitavas, também estava preparado para ser campeão da Champions. Mas só dá para ter um campeão, pô. Só dá para ter um campeão. Nesta próxima temporada, eu acredito que esses 3 continuam sendo os favoritos. Barcelona, Liverpool e PSG, nessa ordem. Eu sei que o PSG é o atual campeão, mas eu acredito que Barcelona e Liverpool vêm melhor preparados para ganhar a próxima temporada. E se tiver pergunta sobre isso mais à frente, a gente vai aprofundar. Mas só um vai poder ganhar. E os que não ganharem é porque não estavam preparados? Não. É porque só pode ter um campeão por ano. Quando o Barça vai ganhar? Não sei, irmão. Campeonato Espanhol, que é pontos corridos, eu posso afirmar que eu acredito que o Barcelona ganha, porque é o melhor time, tem o melhor elenco, tá mais bem treinado, vem numa sequência mais positiva, é o franco favorito para ganhar o Campeonato Espanhol. Apesar de que a dopamina das transferências faz com que o torcedor do Real Madrid todo ano ache, porque é o time que costuma contratar os nomes mais pesados, que ele é favorito. Mas fazendo uma análise mais profunda, o Barça é o favorito para ganhar o Campeonato Espanhol, pontos corridos é mais fácil de prever, Champions, um pouco mais complicado, não consigo emitir uma opinião definitiva. Mas que tá preparado, tá. Quando vai ganhar, não sei. Quando vai estar preparado, já está. João BK.cas. Quero fazer minha lua de mel daqui a 2 anos em Barcelona. Opa, casamento tá marcado, hein? Se a lua de mel é daqui a 2 anos, é porque o casamento é daqui a 2 anos também. A não ser que ele seja uma pessoa muito otimista. Ele acabou de criar uma conta no Tinder
E ele tá em busca de um encontro, projetando que daqui a 2 anos ele vai estar casado. Não acredito que seja esse o caso. Eu acho que ele já tá com a noiva aí, com a data marcada. Ele quer passar essa lua de mel em Barcelona. Quanto ele precisa guardar e investir? Pô, aí é uma pergunta bem complexa, né? Eu teria que pegar a taxa Selic para saber qual é o teu nível de aversão ao risco, para dizer quanto que tu teria que investir. Viraria um vídeo de consultoria financeira. Eu acho que eu nem posso fazer isso no YouTube, porque eu não tenho credencial no Brasil. Mas quanto você vai ter que ter no momento da sua lua de mel? Depende muito do tipo de viagem que você quer fazer. Tem um hotel que eu fiquei com a minha esposa quando a gente foi fazer um passeio romântico por Barcelona, que é o Princesa Diagonal. Não é uma recomendação paga, não fui patrocinado, é porque realmente gostei muito. Ele tem quartos com vista para a Sagrada Família e quartos com vista pro mar. Então você escolhe se você quer ver a cidade, a Sagrada Família, ou se você quer ver o mar. A gente preferiu ter vista pro mar. Ficou lá no andar mais alto, né, do hotel. Vista pro mar, tem piscina no hotel, tem spa. Basicamente é um hotel que você fica nele e você não, se você quiser curtir a sua lua de mel inteira no hotel. Eu não quero nem conhecer a cidade, eu quero ficar só no hotel. Você vai se divertir pra caramba. Mas claro, recomendo que você conheça a cidade também nos intervalos. O hotel que a gente ficou, na época, era R$1.000 a diária. Então, não sei quantos dias vai ser a sua lua de mel, multiplique por 1.000 se você for ficar nesse hotel ou em hotéis de padrão parecido. Passagem de avião, depende de onde você vai sair, mas isso aí tu procura no Google, tu acha. E alimentação, cara, coloca aí uns 30 euros para cada dia que tu for ficar na cidade, que vai estar tranquilo. Aí a conta quem vai ter que fazer é você, mas você vai chegar no resultado para ter a sua lua de mel confortável, seja com a sua noiva ou com a namorada que você imagina que daqui a 2 anos vai ter. Boa sorte, qualquer que seja o caso, pro joãobk.cast. Vandreus _, eu acho que o Deco tá fazendo um trabalho medíocre. Você concorda? Eu discordo. Eu acho que o Deco tá fazendo um trabalho muito bom, mas eu já achei que ele fazia um trabalho medíocre 2 temporadas atrás. Já que estamos entrando em uma nova temporada, 2 temporadas atrás foi a temporada da demissão do Xavi. Nesse cálculo, nessa cronologia que eu estou estabelecendo. Então, aquela temporada que o Barcelona terminou sem nenhum título, perdendo para o Real Madrid 3 vezes, em segundo lugar no Campeonato Espanhol, só na penúltima rodada, porque até os últimos dias de campeonato tinha a chance de ficar atrás do Girona. Ali eu fiquei muito chateado com o Deco. Eu achei que o trabalho dele estava sendo muito mal feito, porque teve a situação do Vitor Roque, o time claramente precisava de um volante, e o Xavi vivia falando isso nas entrevistas, e aí trouxeram para ele o Vitor Roque, que é um atacante. O Barcelona não estava com problema de falta de nomes no ataque, estava tendo uma dificuldade muito maior de proteger a frente da sua área. Acho até que a gente perde pro PSG, mesmo com 1 a menos de goleada, por causa disso. É claro que a expulsão do Araújo foi crucial, mas aí você olha pro banco, quem que eu posso colocar para proteger a frente da minha área e não deixar a minha zaga tão exposta? Não tinha ninguém, porque o Barcelona não tinha um cabeça de área. Você tinha ali o Oriol Romeu, e aí era sacanagem usar ele naquele contexto. O Christensen começou a ser improvisado naquela posição, porque não tinha outro para jogar. E naquele jogo especificamente estava suspenso, pegou amarelo na ida, não pôde jogar a volta, enfim. Só que quanto mais eu fui me aprofundando na situação financeira do Barcelona, mais eu entendi que ele fez o que dava. Ele não deixou de contratar o Zubimendi e trouxe o Oriol Romeu porque ele achava que o Oriol Romeu era um custo-benefício melhor. É porque não dava para contratar o Zubimendi. Ele não deixou de trazer um jogador de meio campo de alto nível em janeiro porque ele achava que o time não precisava. É porque a contratação do Vitor Roque naquele contexto era um fim de temporada no Brasil, mesmo que fosse meio de temporada na Europa, e por isso estavam as equipes brasileiras mais dispostas a permitir que os seus jogadores saíssem.
lá na Europa, especificamente, gaguejei bastante aqui, né? Na Europa, especificamente, era meio de temporada. Se você quisesse trazer um jogador naquele contexto, ia ter que pagar um valor muito mais alto do que ele valia. Preferiram segurar o talão de cheques para gastar posteriormente. E foi justamente esse movimento que permitiu a chegada do Dani Olmo mais tarde. Então, eu comecei a entender melhor as decisões quando eu parei de pensar nelas como fatos isolados e olhei para o contexto financeiro da equipe. Desse momento em diante eu passei a enxergar o trabalho do Deco de uma outra maneira e eu passo a acreditar que ele é muito bem feito. Próxima pergunta. As que vais seis. Qual seria o 9 ideal para substituir o Lewandowski? Seria o Chesco? Eu acho que eles têm características muito diferentes, né? O Chesco, ele é mais daquela galera do... Pô, vão achar que eu tô querendo comparar nível e não é. É característica, né? De ser um camisa 9 de explosão, de velocidade, de carregar, receber a bola fora da área e carregar em busca da finalização. Ele é mais... Tô até com medo, mas enfim. Ele tem uma característica mais parecida com a do Ronaldo do que com a do Lewandowski. Ele não é um cara que está na área para fazer o gol, ele é um cara que vem de fora da área e se apresenta para fazer o gol. Então, em nível técnico e em projeção, ele é uma boa opção para substituir o Lewandowski, desde que ele continue progredindo, porque ele tem um problema com o gol, né? Ele é muito novo, eu acho que ele tem 21 ou 22 anos de idade. E para centroavante, novíssimo. Centroavante vai viver o auge com 28, que é quando ele já tem a experiência para saber onde se posicionar, a hora de chutar e de trabalhar a bola, enfim. Em nível técnico, em projeção de talento, eu acredito que sim, ele poderia ser uma boa opção. Mas no quesito característica, como você está me perguntando um substituto pro Lewandowski, eu acho que ele não é esse cara. Ele não parece em quase nada com o Lewandowski. Só a posição e o branco do olho. E o fato de ser do leste europeu. Fora isso, acabou. Não tem mais semelhança entre o Chesco e o Lewandowski. Talvez, para substituir o Lewandowski, quem chegaria mais perto no quesito característica, e não é a mesma característica, mas estaria mais perto, por ser um cara que é goleador, é artilheiro, tá na área para esperar a bola para fazer o gol, é o Haaland. O Haaland, numa característica totalmente diferente, de velocidade, de explosão e tudo mais, mas ele é um centroavante goleador. Ele pode ficar na área brigando com os zagueiros para tentar o gol. No quesito idade, eu elimino ele da conversa, mas quem de fato seria o substituto mais semelhante seria o Harry Kane, que sai da área mais que o Lewandowski, mas o Lewandowski também sai da área, embora menos que o Harry Kane, e o Harry Kane também é homem-gol, embora menos que o Lewandowski. E talvez fosse ele. Mas no fundo, o Lewandowski é um jogador com característica em extinção. Você não vai achar. Jogador parecido com o Lewandowski em característica e qualidade não existe hoje. Você tem jogadores de altíssimo nível, mas de outra característica, e você tem jogadores da mesma característica, mas que não chegam nem perto do nível. Quem poderia nos fazer esse serviço seria o Gyökeres, mas ele foi pro Arsenal e dificilmente a gente vai conseguir tirar ele na temporada que vem. Resultado. É bem provável que o Barcelona não procure o substituto do Lewandowski, mas sim um outro atacante que venha a ser o complemento a esse ataque do Barça. Lembrando que na seleção alemã, o Hansi Flick preferia usar o Havertz, que é um atacante de movimentação, do que usar o Füllkrug, que é um homem-gol, é um homem-referência. Então eu imagino que esse próximo Barça, esse Barça após Lewandowski, seja com esse jogador de movimentação. O sonho da torcida, embora eu não veja tanta ressonância assim na diretoria, é o Julián Álvares. Eu acho que seria uma boa. Só não acho que seja uma transação tão simples por jogar no Atlético de Madrid, mas seria uma boa aposta, seria um nome interessante. E o Chesco, caso permaneça no Leipzig mais um ano, me parece o jogador que traria o melhor custo-benefício. Não seria tão caro quanto convencer o Atlético de Madrid a abrir mão do Julián Álvares ou o Manchester City a abrir mão do Haaland, e também teria um alto nível e muito jovem, poderia crescer junto com o Lamine Yamal, junto com esse time do Barça. Mas tudo isso que eu tô te falando agora, no dia 25 de julho, que é quando eu gravo o vídeo,
vai pro ar amanhã, mas tô gravando 25 de julho. Tudo isso que eu tô te falando, daqui a 3 meses muda. Parece um maluco aí que a gente nunca ouviu falar, começa a fazer igual adoidado. A gente pode começar a observar ele de uma outra maneira. Ou o Chesco começa a entrar num vórtice de má sorte, de má fase, e desaparece dessa lista de possíveis contratações. Ou se descobre que o Julián Álvares botou uma cláusula no contrato dele com o Atlético para sair pro Barcelona por um preço menor. Tem tanta coisa que pode acontecer em um ano que essa minha resposta vai ficar desatualizada muito rapidamente. Mas hoje é isso. É o que eu tenho para te responder. Rod Marcelino, Rodrigo no Barcelona? Eu acho que essa foi a fake mais acredita quem quiser que saiu nos últimos anos. Eu entendo quem não trabalha com isso. Eu entendo. Pô, eu não vivo disso, cara. Por que tu quer que eu saiba tudo o que tá acontecendo? Normal. Teve até um rapaz que me mandou no Insta, justamente me perguntou sobre isso. Eu falei, não, cara, essa fake é descarada. É a famosa acredita quem quiser. Aí ele falou, não, porque eu não tô acompanhando tanto. Eu até estranhei, mas como eu não tô acompanhando tanto o mercado, podia ser que fosse verdade. E é isso. Pra quem não acompanha, porque não tem obrigação. Você não tem obrigação de saber. Eu tenho obrigação de saber pra te informar. Você não tem. Então é normal que quem não trabalha com isso escute, especialmente saindo em grandes jornais, e acredite que é verdade. Mas para você ver o quanto foi ridícula essa informação, até na Espanha, que é uma máquina de produzir fakes nos seus maiores jornais, os grandes jornais da Espanha, de vez em quando o Rodri vai chegar no Real Madrid, de vez em quando o Julián Álvares é opção pro Barcelona, de vez em quando o Neymar tá voltando. A capacidade dos jornais espanhóis de produzir fake, ela é sensacional, fora de série. E até esses jornais, quando descobriram que no Brasil estava se falando que o Rodrigo havia sido procurado no Barcelona, eles fizeram chacota. Até eles fizeram chacota. Então foi uma informação que eu não duvido que o jornalista tenha recebido. Eu não duvido que o cara tenha... o rapaz que soltou lá no site que soltou... Não vou citar e não é interessante. O rapaz até pode ter sido enganado, né? Pode ter chegado para ele uma informação que ele acreditou ser verdadeira e reproduziu, mas virou chacota na Espanha porque ninguém o levou a sério. E me surpreendeu quando eu vi a repercussão em jornalistas que eu costumo acompanhar vez ou outra, porque acho interessante as opiniões, e que talvez por uma questão corporativista, né, de respeito ao companheiro de profissão, preferiu repercutir e depois dizer que não acreditava que ia acontecer, do que ter essa minha abordagem mais grosseira. Eu sou grosseiro, eu sei, nesse quesito, é mentira e já chutar o balde, mas me surpreendi quando vi a repercussão que ganhou, porque do fundo do coração não parecia em nenhum momento que havia substância na informação, e repito, até na Espanha ridicularizaram. Próxima pergunta, Toledo Manica. Mas que dias? Esse daqui, eu não sei se ele tá fazendo alguma brincadeira, mas que nome legal. Por que os espanhóis são tão pacíficos com o Tebas e com o CTA? O CTA, que é o Centro de Árbitros da Espanha, né? A Comissão de Árbitros da Espanha. Eles não são, tá? Eles não são. O Tebas e os árbitros espanhóis, eles recebem uma quantidade brutal de críticas todos os dias. O que acontece é que não faz diferença, porque essas instituições, elas são escolhidas por figuras que não são eleitas por voto popular. Não é que a população espanhola escolheu o Tebas, os presidentes de clube escolheram. E ainda que para o Barcelona e para o Real Madrid, que são as maiores equipes, a maneira que o Tebas conduz seja prejudicial, diminui a competitividade de Barcelona e Real Madrid contra os times da Premier League, por exemplo, o Campeonato Espanhol, que já foi a Liga das Estrelas, tinha deixado de ser, até que surge Lamine Yamal, vem Mbappé e Julián Álvares no Atlético, mas tinha deixado de ser, muito por conta das regras de fair play do Tebas.
E para os grandes clubes é um escárnio, é um absurdo, mas para os clubes menores é uma oportunidade de competir. Para o Bilbao, para o Osasuna, para a Real Sociedad, quanto mais restrições você cria para Barcelona, Real Madrid e Atlético, menor é a diferença que eles precisam fechar para conseguir brigar, não pelo Campeonato Espanhol, mas pela Copa do Rei, por uma Supercopa, para ganhar dentro de casa de um desses grandes adversários, que sempre é comemorado como se fosse título, enquanto passa uma moto aqui estragando o nosso áudio. Então, ele sofre críticas, mas ele agrada quem ele precisa agradar para ser reeleito, como foi reeleito há pouco tempo e vai ficar até 2027, né? No caso do comitê de árbitros, a mesma coisa, já entra para a federação. Federação é cargo político, em qualquer lugar do mundo, na Espanha principalmente. Então, já passa muito por um jogo de corredores e de bastidores que tanto faz o que pensa o torcedor. Não é o torcedor que vai escolher, não é o homem comum que vai definir quem serão as figuras que vão estar nessas instituições que definem os rumos do futebol espanhol. Então as críticas eles recebem, ninguém é pacífico e nem passivo, mas pouco se pode fazer, porque os homens que tomam as decisões são pouquíssimos são os homens que tomam essas decisões, e eles todos estão ali, afagando as costas do outro. Arthur.emanuel_14. Em qual canal vai passar os jogos da pré-temporada do Barça? Cara, essa resposta já mudou 3 vezes. A princípio ia passar na plataforma Barça One, e aí ontem anunciaram que não vai mais, só para assinante premium. O Barcelona, então, havia afirmado que iria transmitir os jogos sem narração no seu canal no YouTube, mas depois retirou esse comunicado, e aí nem desmentiu, nem disse que não vai mais e nem apareceu para confirmar que vai, então tá no ar. Quem sabe amanhã, dia 26, sábado, no caso para você que tá assistindo esse jogo hoje, sábado, dia 26, sai alguma atualização pra gente saber como é que vai fazer para assistir esse jogo no dia 27. Mas o que saiu hoje ao longo do dia, pouco antes de eu gravar esse vídeo, foi a notícia de que o DAZN ou DAZN, depende de como você prefere pronunciar, vai transmitir gratuitamente a nível mundial, da mesma maneira que fez com a Copa do Mundo de clubes, beleza? Então, não precisa ser assinante, mas eu acho que tem que fazer um cadastro no DAZN ou DAZN, e lá você vai conseguir assistir o jogo de pré-temporada do Barça. Jonatas Carvalho, _G. Você viu a notícia sobre o Rashford ter um desconforto muscular na coxa? É verdade? Eu li essa notícia. Ela saiu no jornal AS, que a gente já citou aqui em alguns outros vídeos. É um jornal de Madrid voltado exclusivamente para o público do Real Madrid. Torcedor do Barcelona não tem o que tá lendo no AS. O AS não escreve para o torcedor do Barcelona. Nem para o torcedor do Sevilha, nem para o torcedor do Bilbao, não. Eu já até citei num vídeo anterior, a mídia espanhola, a imprensa espanhola, ela não é uma imprensa esportiva, ela é uma imprensa clubista. Então não é um jornal que fala de futebol, é um jornal que fala com o torcedor do Real Madrid. E quando ele solta notícias do Barcelona, é para falar pro torcedor do Real Madrid. E vice-versa, tem jornal na Catalunha que faz a mesma coisa com o Real Madrid, certo? Resultado, o AS estava citando um desconforto que o Rashford teve lá no Aston Villa, do qual ele já está 100% recuperado, numa maneira de tentar dizer para o seu leitor de que o Barcelona tinha contratado um jogador lesionado. Mas não é verdade. O Rashford não chega lesionado. Ele esteve com um desconforto na reta final da sua passagem pelo Aston Villa. Meses atrás, ele já está 100% para treinar e para jogar. Tá bom? _Davi.n. Quem você considera o maior da história? Para mim, Lionel Messi. E eu acho que existem poucas dúvidas disso fora do Brasil. E eu não estou criticando. Eu acho que cada um tem liberdade para ter a sua opinião. É totalmente subjetivo. Eu não gosto dessa parada de fulano é maior, ciclano é melhor, porque eu acho que é uma maneira de ficar em cima do muro, e aí tu não responde nenhuma coisa nem outra, tenta agradar todo mundo, e no final das contas não agrada ninguém. Então, quem é o mais brabo, pai? Ah não, fulano é maior e ciclano é melhor. Não. Então quem é o mais brabo?
Pra mim, Lionel Messi. Mas se você falar é o Pelé, faz sentido. Tu não pode me dizer que é o Cristiano Ronaldo, aí é sacanagem. Não pode me falar que é o, sei lá, o Mbappé, aí tem que levar um tapa na tua orelha, entendeu? Mas se você quiser discutir Messi e Pelé, é uma discussão muito bacana, uma discussão muito aberta, e eu acho que seria mais justo se a gente separasse os séculos e dissesse que o Pelé foi o melhor de sua época, porque em sua época o futebol era muito diferente do que ele é hoje, e o futebol na época do Messi é totalmente diferente de como ele era 50 anos atrás. Então, eu acredito que se eu tiver que escolher, eu vou escolher o Messi, mas eu entendo quem defende o Pelé, e eu entendo que principalmente pro brasileiro é muito difícil de você, caramba, eu passei a minha infância inteira escutando que o melhor de todos os tempos era um brasileiro. Agora vai ser um argentino? Não, eu não aceito. Faz parte do futebol. Essa sardinha que a gente puxa pra nossa brasa faz parte do futebol. E a gente faz sem perceber. Pode ser que eu ache certos jogadores do Barcelona melhor que jogadores adversários, porque eu estou sob esse efeito. Eu estou sob essa luz do clubismo, do bairrismo, do nacionalismo, o que quer que seja. E isso coloca nuvens na nossa mente, né? Coloca névoa no horizonte que a gente tenta enxergar. No entanto, mesmo sendo brasileiro, eu não consigo, talvez por ser torcedor do Barcelona, não achar que o que o Messi fez, dentro do contexto que ele viveu, é superior ao que fez o Pelé no contexto que viveu. O Pelé ganhou 3 Copas. Ganhou e é sensacional, e é maravilhoso, e é gigante, e é um argumento válido e cabe debate. Mas os conceitos que eu tenho para futebol, para ser o melhor, não é os troféus que levantou. Os troféus são importantes, mas não podem ser fator único. Caso contrário, o Vampeta é melhor que o Cruyff, porque ele ganhou uma Copa do Mundo, o Cruyff não. Né? Eu me apego muito ao Beckenbauer, porque na época do Beckenbauer, a comparação era ele e o Cruyff. E aí perguntaram para ele quando ele se aposentou, agora que os dois pararam, quem foi melhor, você ou o Cruyff? E ele respondeu, não, o melhor foi o Cruyff. Mas como assim, pô? Não, o melhor foi o Cruyff, mas quem ganhou a Copa do Mundo fui eu. E aí ele mostrou que nem sempre o melhor é o que ganha mais títulos, e que ganhar mais títulos é motivo de orgulho para você, mesmo que você não seja tão bom quanto aquele que é melhor e não ganhou. Então, para mim, eu vou nessa esteira. É impressionante que o Pelé tenha ganhado 3 Copas do Mundo. Eu não vou colocar asterístico, mas no título de 62 ele se lesiona no primeiro jogo e nem participa da campanha da vitória. Em 58 ele não era o melhor jogador do time, era o Vavá, que foi inclusive artilheiro da Copa. Tem gente que coloca esse asterístico, eu não vou colocar, porque se ganhou, ganhou, tá entendendo? Não tem essa de ganhou mais ou ganhou menos. Quem ganhou, ganhou e acabou. E apesar disso, pra mim o Messi foi melhor. E pra mim o Messi é o maior, e pra mim o Messi é o mais brabo, e qualquer adjetivo que você queira utilizar pra comparar 2 jogadores de futebol, é o Messi pra mim que vai estar em primeiro lugar. O Queiroz, com 2E. Você acha que o Rafinha vai repetir essa temporada absurda? Acho. Eu acho que o Rafinha, ele não tinha um problema técnico. Ele tinha um problema de técnico. Rafinha precisava de um técnico que utilizasse um sistema de jogo que privilegiasse a sua característica. Certo? O que o Xavi queria do Rafinha é que ele fosse um driblador de espaço curto e de toque de bola tic-tac. Caramba, o cara é uma bala. Ele avança nas costas do adversário para receber a bola como nenhum outro jogador no mundo faz. Poucos, na verdade, conseguem fazer algo, conseguem exercer essa função nesse nível de atuações. Ele chuta muito bem com a perna esquerda, ele chuta menos bem, mas ainda consegue fazer muitos gols com a perna direita. Ele não tem medo de ir para disputa de cabeça e faz gol de cabeça por conta disso. Ele dá assistência, ele ajuda na recomposição no meio campo. Ele tem tantas funções que eram subaproveitadas no esquema do Xavi, que talvez, e eu soltei essa opinião à época, né?
havia naquele momento um consenso de que o Xavi ia continuar. Vocês devem lembrar disso, né? O Laporta tem uma reunião com o Xavi e fala, Xavi, porque a princípio o Xavi que tinha dito que ia sair, tá? Em janeiro, a galera criticando ele falou, não, vocês querem que eu vá embora? Então tudo bem, final da temporada eu me demito. Podem ficar tranquilos, final da temporada eu vou embora. Precisa vocês se preocuparem. E ali, em maio, o Laporta chama ele e fala, não vai, fica aí, tu é a cara do time, não sei o quê. Ele volta atrás e aí ele dá aquela entrevista pós-jogo contra o Girona, que alguns torcedores disseram que ele estava sendo apenas realista. Não é verdade. Ele estava sendo extremamente pessimista e derrotista, e a temporada do Hansi Flick mostrou isso. Quando ele dava a entender que o Barcelona não ia conseguir brigar pelos principais títulos porque não tinha as condições financeiras de buscar os reforços que ele estava pedindo. E sem os reforços que ele queria, o Barcelona não ia conseguir disputar, competir com as principais equipes do mundo. Hansi Flick chegou no mesmo contexto financeiro, olhou para dentro do clube, encaixou o Dani Olmo e foi para bater semifinal de Champions e ganhar o triplete nacional, Supercopa, Copa e Campeonato. E ali a galera confundia pessimismo com realismo, o Xavi estava sendo pessimista, derrotista. E a pior coisa que você pode ter é um comandante que não acredita que você pode ganhar. Como é que eu vou acreditar que eu posso ganhar se nem o meu técnico acredita? E ali o Laporta decidiu pela demissão, né? Naquele contexto, até se definir a demissão do Xavi, eu falava que o melhor pro Rafinha era ser negociado, cara. Porque naquele sistema ele não ia prosperar, naquele sistema ele não funcionava. O Barcelona precisava de jogadores diferentes do Rafinha para o sistema do Xavi funcionar. E se fosse o Xavi que ia ser o treinador, então que se trouxesse os jogadores que ele precisava. Muitas notícias de oferta da Premier League, da Arábia, e eu falava, vende. Porque ele não se encaixa no sistema do treinador. Quando anunciaram o Hansi Flick, aí eu falei, galera, dá uma segurada, agora mudou o cenário. Porque o Hansi Flick joga de uma forma que privilegia jogadores com a característica do Rafinha, de intensidade, de pressão alta constante, de atacar as costas do adversário, de não ter medo de perder a bola, porque o sistema do Gegenpressing, que o Klopp é o principal símbolo, mas que o Hansi Flick foi um dos primeiros e também um dos principais expoentes, né? O mais vitorioso Hansi Flick, nesse quesito da utilização do Gegenpressing, embora o Klopp seja o maior símbolo, e ele ia fazer o Rafinha funcionar. O Rafinha ia virar o que virou, e eu sabia, aí eu tô mentindo pra ti, mas que ele ia jogar bem melhor do que jogava sob a tutela do Xavi, eu acreditava. E vocês devem lembrar, quem me acompanha desde essa época, porque faz tempo, a gente usava mais Instagram, acho que ainda nem tinha o canal no YouTube, quando estavam aqueles boatos de que o Barcelona queria trazer o Chiesa e para jogar, porque o Rafinha ia ser vendido e com o dinheiro do Rafinha iam trazer o Luiz Dias, iam trazer o Chiesa. Eu sempre falei que não. Que se fosse para trazer um jogador pior do que o Rafinha, era melhor não trazer ninguém, é melhor ficar com o brasileiro, né? E essa chance existiu. O Rafinha já falou sobre isso em entrevistas, que ele esteve muito perto de pedir para sair, de aceitar as ofertas. E o Barcelona não ia segurar, ia deixar. Foi o Hansi Flick que convenceu ele, não vai, fica, eu vou te levar para o próximo nível, eu vou te fazer dar o passo adiante. E aconteceu. Então, o problema do Rafinha nunca foi técnico, o problema do Rafinha foi sistema tático. Com o Hansi Flick, ele encontrou a sua função e ele encontrou a sua melhor versão. Hansi Flick continua, o nível do Rafinha continua também. Ele não é um jogador de 33, 34 anos pra gente imaginar que ele vai passar por um declínio físico acentuado. Ele deve manter, pelo menos, o nível de uma temporada para outra. Negative underline comic. O Barcelona está atrás de outro jogador para essa temporada? Não. Não significa que não vai trazer ninguém com certeza absoluta. Pode ser que traga. Mas por enquanto, não. Por enquanto, dá-se a equipe como fechada, embora não se feche as portas para uma oportunidade de mercado. Digamos que tá todo mundo inscrito. Saiu aquela auditoria que é a auditoria mais longa que eu já vi na minha vida. Trabalhei muito tempo no setor financeiro e eu nunca vi uma auditoria demorar tanto para sair, uma auditoria tão simples quanto ir lá e verificar se o assento está instalado. Já deu para ver que o assento está instalado. Cadê o relatório da auditoria? Mas enfim, tá demorando para sair essa auditoria, mas quando ela sair,
e depois que todos os jogadores forem vendidos, e depois que a gente souber se vai dar para usar 80% do salário do Ter Stegen ou não por conta da cirurgia, depois que todo o cenário estiver definido, porque o cenário agora é de muita indefinição, é jogador que pode ser vendido, pode ser que não, jogador que pode ser emprestado, pode ser que não, elementos de abertura do fair play, patrocínio que o Barcelona está perto de fechar com a República Democrática do Congo, 40 milhões de euros, enfim. Quando tiver tudo definido, eu acredito que o Barcelona vai olhar para o mercado e vai pensar, quem é que tem uma multa rescisória barata? O Grimaldo, falam em multa rescisória de 15 milhões. Podem olhar para o Grimaldo e chegar à conclusão que encaixa no fair play financeiro, encaixa no sistema tático do Flick e trazer. Mas isso não é algo que se está agora tendo como prioridade. Há uma lista, nessa lista está o Grimaldo, nessa lista está o Dumfries, nessa lista tem o Akliouche do Mônaco, nessa lista tem vários jogadores, alguns mais, outros menos famosos, que quando estivermos no final da janela, olhando o fair play que se acumulou, vai se calcular quanto se pode gastar e decidir se vale a pena gastar nos jogadores que estão à disposição. Por enquanto, não há decisão tomada. Beleza? Henry.fx7. O Rony Bard vai integrar o time B ou principal. O contrato dele é com o time B, mas a gente sempre fez essa ressalva desde a apresentação dele. O contrato dele é com o time B, porém, ele vai participar da pré-temporada completa com o time principal e ele tem a oportunidade de mudar a cabeça do Hansi Flick. Até o momento, estão falando que o desempenho dele nos treinamentos é excepcional. E que ele está mudando a cabeça do Hansi Flick. E que o Hansi Flick, que antes imaginava Rashford e Ferran para as 3 posições, agora já imagina Rashford reserva do Rafinha, Bard do Yamal, Ferran do Lewandowski. Cada um vai ser reserva de um. Porque ele tá jogando pra caramba. Ele se adaptou muito bem, principalmente aos treinamentos, que é o que o Hansi Flick mais leva em consideração, de campo reduzido, troca rápida de passes e recuperação de bola imediata. Ele recupera muito a bola logo depois que alguém perde. E ele dificilmente perde a bola, mesmo que ele esteja com pouco espaço para trabalhar. No sistema do Hansi Flick isso é de suma importância. Titular vai demorar. Vai demorar. Tem 19 anos. Rafinha vai fazer 29. Daqui uns 3, 4 anos, o Rafinha com 32, ele com 22, a gente pode pensar. Tirar a vaga do Yamal não vai tirar nunca. Então ele vai ter que começar a tentar se adaptar a um outro setor do campo se quiser jogar como titular no Barcelona. E a gente pode estar vendo aí o surgimento de uma ferramenta vindo do banco de reservas muito útil para o Barcelona. Vamos torcer para dar tudo certo. O moleque veio quase de graça, 2 milhões de euros, contratação, e já excedeu as expectativas dos treinadores que o acompanham. GC 10123. Quem é esse tal de Xabi Alonso? Sei lá como é que é o nome. Estão dizendo que ele é hacker do Real Madrid. É o Chema ou Kema Alonso. Ele é um torcedor do Real Madrid. Tem vários tweets dele no qual ele fala mal do Barcelona, exalta o Real Madrid. Ele diz que ele é fã do Raul. Ele diz que ele é fã do Iker Casillas. Enfim, madridista assim, dos mais antigos, dos que torcem desde antes do Cristiano Ronaldo, que foi um grande trunfo para acumular torcida por Real Madrid, e também é um cara que trabalha com tecnologia. Então, o Comitê de Árbitros da Espanha resolveu nomeá-lo chefe do desenvolvimento da inteligência artificial que La Liga vai usar no VAR ao longo dessa próxima temporada. Obviamente levantou polêmica, principalmente porque outra figura forte do comitê de arbitragem vai ser a esposa do delegado do Real Madrid. O cara que organiza, tá em contato ali com o delegado da federação para garantir que todos os trâmites burocráticos estão acontecendo, para garantir que, sei lá, a bola tá cheia, que o ônibus chega no horário. O organizador dos jogos do Real Madrid
por parte do clube. Então um cara muito envolvido com jogadores, com técnico, com federação, com direção, é a esposa dele que está sendo nomeada para um outro cargo de muita importância no comitê de arbitragem, e a polêmica é triplicada. Então, essas mudanças que estão acontecendo no comitê de arbitragem, já mudaram o chefe do comitê, já mudaram o chefe da inteligência artificial. Todo mundo que está sendo nomeado está sendo visto como uma figura de alguma maneira ligada ao madridismo, e isso está incomodando a Espanha inteira. Não é que o torcedor do Barcelona... Tá todo mundo tentando entender de onde que tiraram que isso é uma boa ideia. Daqui a pouco estão colocando o Florentino Pérez para apitar. Isso tá sendo uma brincadeira misturada com preocupação recorrente nos jornais espanhóis. Só que, como já falei mais cedo nesse próprio vídeo, não adianta nada. Os homens de poder tomaram sua decisão. A gente pode reclamar à vontade, eles não vão voltar atrás. Me preocupa, e eu torço para estar errado. Tomara que chegue a 10ª rodada do Campeonato Espanhol sem escândalos. Mas se os escândalos acontecerem, eu não tenho nenhuma dúvida que eles serão favoráveis ao Real Madrid. Adson de Souza, 86. O Real Madrid do Xabi Alonso pode dar trabalho ao Barça ou vamos continuar hegemônicos? Bom, trabalho pode dar, né? Também aí é sacanagem. O que a gente conseguiu naquele 4-0 e naquele 5-2, 2 goleadas consecutivas, uma no Bernabéu e uma na final da Supercopa, é algo que não é normal em clássico. Mesmo quando existe uma diferença técnica grande entre as equipes, os clássicos são costumeiramente igualados. Tem que haver uma junção de erros táticos, erros técnicos, um dia muito inspirado do adversário, tudo isso combinado para ter uma goleada. E a gente conseguiu 2 consecutivas, pô, isso é raríssimo. Então, apostar que o Barcelona vai pegar o Real Madrid, ida e volta do Campeonato Espanhol, e golear as duas, vai pegar o Real Madrid na Supercopa, mais uma goleada, vai jogar com o Real Madrid na Champions, mais 2 goleadas, acho que seria um pouco de arrogância. Mas que o Barcelona é favorito, eu não tenho dúvida. As contratações do Real Madrid não resolvem o problema que o Real Madrid apresentou na temporada passada. O Real Madrid teve um problema que na Espanha a gente chama de sala de máquinas. Aquele meio-campista que controla a velocidade do jogo e faz a bola transitar do campo defensivo para o campo ofensivo com leveza. Ao invés de dar uma pedrada para quem está na frente, tentar resolver na força ou sair correndo atrás da bola igual maluco, ele dá o passe correto, escolhendo o lado do campo que a bola tem que ir, como fazia o Toni Kroos, como fazia Busquets, Xavi, como hoje faz De Jong, Pedri, para pegar jogadores de outros clubes, como faz o Zubimendi, que foi pro Arsenal, como faz o Kimmich, que tá no Bayern, jogadores com essa característica. O Real Madrid não tem. Ah, pô, mas o Valverde joga pra caramba. Joga, mas não com essa característica. Tu não pode pedir pro Valverde organizar o jogo. Tu tá matando o Valverde e a organização do teu time, porque ele não é bom fazendo isso, e se ele tiver a obrigação de fazer isso, ele não está nos lugares que ele é necessário para fazer o que ele é bom. Intensidade, velocidade, correr pelo lado do campo, fechar espaços defensivos, chutar de fora da área. Tu não pode pedir para ele ser o organizador. E o Real Madrid não tem esse organizador. Esse foi o grande problema do clube na temporada. Isso foi ignorado pelo Florentino Pérez. Trouxeram Álvaro Carreras porque, sei lá, a mídia colocou na cabeça do grande público de que o Álvaro Carreras é o homem que parou Lamine Yamal. E eu sinceramente não lembro, porque naquele jogo contra o Benfica, o Yamal deu assistência e sofreu o pênalti do Carreras. E o gol da virada do 5-4, o Rafinha dribla o Carreras. Então eu não entendi muito bem como que o Carreras foi o dono daquele jogo. Ele faz parte de uma defesa que tomou 5 gols, virou o dono do jogo. Pra mim tá ótimo. Se o Real Madrid pudesse ter contratado 5 jogadores usando esse critério, eu era extremamente favorável. Mas se fosse o Barcelona fazendo, eu estaria reclamando. E o Arnold, o Arnold que vai solucionar o problema defensivo na lateral direita do Real Madrid. O Real Madrid teve problema com o Lucas Vázquez porque ele defendia muito mal. Aí chega o Arnold, ele que vai resolver. Estranho, é o defensor mais driblado da história recente da Premier League. O torcedor do Liverpool, que tinha com ele um carinho especial por ser da base, perdoava muitos erros defensivos que ele cometia.
Talvez o torcedor do Real Madrid vá começar a enxergar essa nova realidade. Ofensivamente é inquestionável, mas é ele que vai resolver o problema defensivo? Tá estranho. Heisen, 20 anos, talentosíssimo, mas é ele que vai conseguir colocar essa defesa nas costas e carregar ela a um outro patamar? Também, assim, eu não tô entendendo, não tô sinceramente compreendendo como que essas contratações resolvem os gravíssimos problemas que o Real Madrid demonstrou temporada passada. O grande problema do Real Madrid era esse meio-campo que não foi reforçado e a falta de comprometimento dos jogadores do ataque. Aí eu te pergunto, o Ancelotti, craque, referência máxima em conseguir deixar o grupo na sua mão, não fez Mbappé, Vinícius e Bellingham executarem as funções táticas que ele queria. Mas o Xabi Alonso vai conseguir? O tempo vai dizer. Mas se eu tivesse que apostar agora, eu acho que o Real Madrid, ele não sobe de patamar de uma temporada para outra, não sobe de patamar, troca alguns nomes, mas não muda o patamar da equipe, e o Barcelona continua sendo o favorito. R.E. Monteiro, o que é que você... Eu acho... Peraí, deixa eu recomeçar. Eu acho, o R.E. Monteiro acha, que o polonês, o Szczesny, precisa ser o titular nos jogos importantes em vez do Johan Garcia. Você concorda? Não. O Johan Garcia foi contratado para ser o goleiro do Barcelona pelos próximos 15 anos. O Johan Garcia, se tiver amistoso contra o Juvenil, tem que ser o titular. Final da Champions, tem que ser o titular. O Johan Garcia, quanto mais tempo ele puder passar em campo, para ele acumular cancha, para ele ganhar experiência, para ele se acostumar a vestir essa camisa, que é uma camisa pesada. E eu já falei isso em outros vídeos e repito, camisa pesada não enverga só varal, também enverga a coluna de jogador meiote. Ele tem que se acostumar com essa camisa, ele tem que mostrar que não é um jogador meiote, que essa camisa não vai envergar a coluna dele. Quanto mais vezes ele usar, melhor. Então, qualquer jogo que tiver, é Johan Garcia neles, porque ele é mais goleiro que o Szczesny. O Szczesny não está mais no seu auge. No auge, o Szczesny foi um grande goleiro, mas eu acho que o Johan Garcia tem potencial para superar o Szczesny e, assim, deixar até um espaço entre eles. E hoje eu já considero ele melhor. O Johan de hoje e o Szczesny de hoje, eu acho o Johan Garcia melhor, e ao longo da temporada a gente vai ver se ele consegue ter a consistência e a mentalidade para não sentir o peso da camisa do Barça. Mas se toda vez que chegar um jogo que verdadeiramente testa se ele tá bem relaxado com essa camisa, ou se ele simplesmente tá jogando jogos mais fáceis, eu tiro ele, pai, aí eu não tô conseguindo nem desenvolver o jogador e nem ajudar a minha equipe. Então eu discordo, mas respeito sua opinião. Y Basile, sei que já contratamos, mas o que você acha do Igor Paixão, do Kenan Yildiz e do Eberechi Eze? Cara, eu vou ser bem sincero pra você, o Yildiz encaixaria como uma luva no Barcelona, os outros dois eu acho que são bons jogadores, mas não é o que o Barcelona precisa no momento. No entanto, o Yildiz seria uma transação muito cara, muito complexa, muito demorada. Ela tem que ser trabalhada com mais calma. É o tipo de contratação que você não procura o cara em julho. Você já dá o recado em março. Cozinha em abril. Conversa em maio. Faz oferta em junho. Pra ver se fecha em julho pra assinar em agosto, tá entendendo? É uma negociação complicada. Pra essa janela não ia dar mesmo. Pergunta do Washington Henrique Moura. Você acha que uma volta do Messi seria boa pro time? Cara, eu acho que essa é uma boa pergunta pra gente terminar o nosso vídeo. Eu nem sei se a gente tá terminando antes de 1 hora. Acho que eu vou responder essa mais uma. Mas vamos lá. É uma pergunta braba. E eu te falo isso porque eu já pensei isso tantas vezes. Tantas vezes me perguntaram, e eu mesmo me pergunto no quarto à noite antes de dormir. Naquele momento que os pensamentos estão acelerados e você não consegue descansar, vem o questionamento: e se o Messi voltasse? Seria bom ou ruim? Parece uma resposta óbvia. Quem é que não quer o melhor jogador de todos os tempos vestindo a camisa do seu time? Mas tem um fator que sempre me coloca a pulga atrás da orelha. O Messi, a
agora, com 38 anos, não seria o Messi de 26 anos que nós vimos e que nós nos apaixonamos vestindo a camisa do Barça. O Messi que fez tantos de vocês terem até questionamentos à sua heterossexualidade, porque jogava de maneira sensual, fazia gols pornográficos. Esse Messi não existe mais. Ele ainda é um excelente jogador, inteligentíssimo, o toque dele continua refinado, a finalização dele continua diferenciada, mas aquele jogador que nós nos apaixonamos não existe mais. E eu vou ser sincero pra ti, às vezes eu temo ele voltar, a gente achar que ele ia ser tudo que foi no passado, ele não conseguir e a gente se frustrar. Eu sou tão fã do Messi que às vezes eu prefiro que ele não volte, para que a nossa última memória dele vestindo a camisa do Barcelona sempre seja dele o melhor jogador do mundo. Ao invés dele voltar, já um veterano, e a gente pensar, tá bom, mas não tá tão bem, né? É melhor ele ficar no banco, não tá acompanhando a velocidade do time. Cara, isso seria devastador para ele, pra torcida, pro clube, e talvez até fosse o caso e ninguém teria a coragem de falar. Porque é o Messi, porra. E eu, sinceramente, fico nessa dúvida. Ao mesmo tempo, cara, é o melhor jogador de todos os tempos, que foi essa camisa bem aqui que produziu. O Messi seria gigante, mas não seria Messi se ele fosse da base do Chelsea, se ele fosse da base do Real Madrid, se ele fosse da base do Bayern de Munique. Se ele não fosse de La Masia, ele seria gigante, porque ele tem um talento nato. Mas a maneira que ele foi lapidado com todo o carinho para vestir essa camisa foi o que fez dele o Messi. O Messi que você conhece é o Messi de La Masia. Se ele viesse de qualquer outro lugar, não seria o melhor jogador de todos os tempos. Da mesma maneira que o Pelé, se não fosse do Santos, não seria. Porque para chegar neste patamar aqui, dá para ser grande. Mas para chegar no patamar de maior de todos, até o pai dele dobrar para a esquerda para levar pro treino, se dobrasse para a direita, já podia mudar o curso dos acontecimentos. E claro, La Masia tem uma competência diferenciada na produção e na lapidação de talentos. Ele não pode se aposentar em outro lugar, eu também penso nisso. Não pode. Ele não poderia nem vestir outra camisa. Eu sinceramente, eu não tenho nenhuma memória do Messi com a camisa do PSG. E eu assisti alguns jogos, mas eu não tenho nenhuma memória dele com a camisa do PSG. E eu tenho certeza que ele fez grandes gols, que ele deu grandes assistências, que ele deu drible. Nenhuma memória. Eu só consigo... Tu fala Messi pra qualquer um. Ele já não tá no Barcelona há 4 anos. Vai fazer 5 já. Tu pergunta pra qualquer um, Messi, ele vai pensar no Messi com a camisa do Barcelona ou no máximo com a camisa da Argentina. Ele tinha que se aposentar no Barça. Não podia. Esse fair play financeiro, o Bartomeu plantando a sementinha e a intransigência do fair play financeiro espanhol, porque o objetivo era renovar com o Messi, mas para conseguir que houvesse a renovação com o Messi, iam ter que rifar o resto do clube todo. Eu sou polêmico, mas eu acho que ali naquele caso o Laporta acertou, porque se ficasse só o Messi, mais nada, terra arrasada, e o Messi ia ser ruim até pro Messi. O Barcelona não ia se reerguer, o Messi não ia ganhar títulos e ia ficar ali aquele fim melancólico de um clube que poderia virar o novo Manchester United, um gigante que não disputa mais nada, e de um excelente, o melhor de todos os tempos, que vive a sua reta final da carreira arrastando por gratidão uma camisa que já não lhe faz jus. Então, acredito que foi a decisão correta. É uma posição polêmica, mas é a posição que eu tenho. E se eu não puder falar o que eu quero, não tem porque eu tenho um canal aqui no YouTube, né? Mas já tá, a merda tá feita. Ele saiu, não tem o que fazer. Ele tinha que se aposentar com a camisa do Barcelona. Então, velho, eu não tenho uma resposta pra ti. Eu acho que é uma pergunta que ela não tem resposta correta. Se você me falar que você quer que ele volte, eu vou concordar. Vai ser bonito. Se você falar que é melhor ele não voltar porque pode ser frustrante, eu também vou concordar, porque eu também acho que é um ponto válido. De maneira que, se ele nunca voltar, eu vou, no dia que ele se aposentar, eu vou dizer, cara, tá bom, que
a última memória que a gente vai ter dele é de melhor jogador do mundo e não de um jogador em reta final de carreira. E se ele voltar? Se ele voltar, eu tô lá na apresentação dele no Camp Nou, com uma tatuagem dele no meu antebraço. Eu tenho aqui o Puyol, eu faço ele aqui do outro lado só pro jogo, só pra apresentação dele. Eu invado o campo e abraço o Messi, é isso. Porque o que acontecer vai ser algo que eu considero positivo. Então, não tenho uma resposta pra ti. Aconteça o que acontecer, que seja o melhor pra ele e pro Barça. Só isso. E agora sim, a última pergunta. Blaugrana, você acha... A pergunta do Felipe Melo personal. Você acha que o Geoffrey Torrent poderia ganhar a vaga do Gerard Martin? Cara, poderia. Por que não? Da mesma maneira que a gente já teve tantos jogadores que vêm do Barça B pro time principal e tomam o lugar de jogadores melhores que o Gerard Martin, porque o Gerard Martin, eu acho que a galera pega pesado com ele, ele não é o pior lateral do mundo, mas dos jogadores que costumam entrar em campo, ele é o pior do Barcelona. Isso eu aceito. Ele é o pior do Barcelona, pior do mundo não. E o Geoffrey Torrent poderia tranquilamente tomar a vaga, assumir a titularidade não, porque seria o Baldé, mas assumir a condição de substituto primário do Baldé. Maravilhoso. Eu só acho que são características tão diferentes. O Gerard Martin é um lateral defensivo. O Torrent ele é mais parecido com o Baldé, embora não seja idêntico. Ele é muito ofensivo, ele tá o tempo todo no campo de ataque, ele tá o tempo todo buscando assistência, drible, jogada de linha de fundo. Então, eu acho que a gente pode ter os dois e lapidar os dois simultaneamente. E quando o que o jogo estiver pedindo é um jogador mais alto, mais defensivo, que ganha duelos, ganha pé de ferro, ganha disputa de cabeça, e o Gerard Martin foi o lateral com mais disputas aéreas vencidas no Campeonato Espanhol na temporada passada. Ele tem um tempo de bola muito bom. Ah, mas teve um gol de escanteio que o Acerbi ganhou dele. Pô, mas ele não vai ganhar 100% das bolas, pô. Mas ele ganha a maioria, é o lateral com o melhor percentual de aproveitamento em disputas aéreas do Campeonato Espanhol, foi na temporada passada. E a gente pode lapidar também o Geoffrey Torrent para quando a gente precisar de um substituto do Baldé que mantenha a característica. Eu não tô tirando o Baldé porque eu quero mudar o sistema ou a característica do time. Eu tô tirando o Baldé porque ele tá cansado, porque ele tá lesionado, porque eu tô poupando ele pro próximo jogo. Mas eu quero manter a característica. Aí não entra o Martin, entra o Geoffrey Torrent. Seria bacana ter os dois. Já é a segunda vez que eu prometo que ia ser a última e continuo falando, né? Você já deve estar chateado comigo, mas eu vou continuar aqui porque vou responder mais duas. Mais duas eu vou responder. Aderito _ de Paula. O que você acha do Gavi? Parece que ele tá perdendo espaço no meio de campo. Tá. Aliás, tá perdendo, eu acho que não seja a palavra. Mas ele perdeu. Porque o Gavi era um titular incontestável. E hoje ele é um reserva atrás do Fermin. Fermin entra antes do Gavi se o time estiver precisando de uma característica mais ofensiva. O Gavi é a prioridade se o time estiver precisando de alguém para proteger um pouco mais à frente da área. E ele não era esse jogador, nem reserva e menos ainda reserva para uma situação específica. A gente imaginava, com a chegada do Dani Olmo e uma recuperação do Gavi, do De Jong, enfim, que ele seria a reserva, mas que ele seria um 12º jogador. Se precisasse de alguém para jogar aberto do lado, entrava o Gavi. Ele fez isso com o Xavi. Se precisasse de um substituto pro Dani Olmo, entrava o Gavi. Se precisasse de alguém para entrar no lugar do Pedro e do De Jong, entrava o Gavi. Não foi assim. Então ele perdeu espaço sim, ele perdeu prestígio, ele perdeu hierarquia dentro desse elenco. Mas é importante frisar que ele vem de uma lesão gravíssima, né? O Gavi, ele jogou 6 meses depois de estar fora por 1 ano. Ele jogou a segunda metade da temporada depois de estar fora por uma temporada inteira. É natural que ele volte numa rotação abaixo e precise de um tempo para se recuperar. E com os seus companheiros, que também são de alto nível, que também estão motivados, que também têm intensidade, que também têm talento, tendo uma vantagem porque começaram a corrida antes, é natural que ele fique para trás e precise de um pouco mais de tempo para alcançá-los. Nesta temporada a gente vai entender melhor o que é o Gavi, se ele vai voltar a ter a importância que teve em outros momentos ou não. E eu torço para que tenha, porque a identificação desse moleque com o clube é papo de maluco. Ele e o Casador, eu acho que são os mais blaugrana que tem. Tem vários que torcem muito, mas assim,
o fanatismo, o Casador é torcida organizada, pô. O Casador, ele anda com as torcidas organizadas e canta as músicas, pô. E ele já fazia isso antes de ser do time principal. Não é que agora os caras estão abrindo espaço porque ele é profissional. Não, ele já fazia isso antes. E o Gavi dentro de campo, aquele leão, né? Uma figura que todo time precisa ter, porque tem vezes que não dá pra ganhar na técnica, tem que ganhar na vontade, e ele tem as duas coisas. Última pergunta vai ser do Raoni Chaves. Pra você, depois que o Flick sair, qual seria o técnico ideal pro Barça? Essa não vai ser a última, porque a minha resposta vai ser bem curta. Só o tempo dirá. É uma pergunta que é muito boa, mas eu não tenho a resposta pra você, Raoni. Porque a gente não sabe quando o Flick vai sair, e a gente não sabe quem são os técnicos que vão estar disponíveis quando o Flick sair. Pode ser o Luiz Henrique, pode ser o Guardiola, pode ser o Nagelsmann, pode ser um técnico que a gente nunca ouviu falar e que do nada vai encaixar um excelente trabalho e ser uma opção pro Barcelona. Pode ser o Belletti, que tá lá treinou o time juvenil e agora vai treinar o Barça B. O Barcelona faz muito isso, de promover o técnico do Barça B. Pode ser o De Zerbi, que tá escondido lá no Olympique de Marselha, mas pode voltar a querer trabalhar num grande centro. Cara, são muitas incógnitas para eu conseguir resolver essa equação. Então eu vou responder uma última pergunta aqui e fico te devendo, cara. Fico te devendo. Pergunta da Spandalab. E aí, não sei qual seria o nome da Spandalab, porque não consigo imaginar que isso daqui seja uma abreviatura de que nome. Mas é o nome aqui, o nick no Instagram é Spandalab. Expectativas para a temporada 25-26. Tríplice coroa. Você não tá com a expectativa de tríplice coroa, você que me assiste, então você tá maluco. Porque na temporada passada, a gente ficou isso aqui. A gente ficou, dói falar, mas é verdade, a 2 minutos e meio de ir para uma final, onde no encaixe tático eu acredito que o Barcelona seria favorito. Eu acho que a capacidade do Barcelona de ganhar o meio-campo e não permitir que o adversário controle a velocidade do jogo é letal, é fatal para a maneira que o PSG concebe a sua estratégia. O PSG, quando não tem o meio-campo e não controla a velocidade do jogo, acontece o que aconteceu contra o Aston Villa, quase eliminado da Champions, acontece o que aconteceu contra o Chelsea, tomou aquela pisa. É um time que quando perde esse controle tem muita dificuldade. O Barcelona não ia deixar ter esse controle. Ia ser muito semelhante àquele jogo contra o Bayern, em que havia uma trocação franca, mas o Barcelona, quando tinha chances muito mais claras, enfim. E é muito mais eficiente, porque tem atacantes melhores, Rafinha, Lewandowski, Yamal, e seria muito parecido contra o PSG. Não foi possível, não tivemos esse presente. Eu acho que era a final que o mundo inteiro queria assistir. A Inter de Milão atrapalhou, e só atrapalhou mesmo, porque nem competiu na final. Ou seja, estragou a final 2 vezes, quando não deixou o Barcelona ir lá jogar e quando foi lá e fez aquele papelão. De maneira que eu já tinha na temporada passada, não desde o começo, mas desde janeiro, uma expectativa de tríplice coroa. E para a próxima temporada mais ainda, porque eu acho que o Barcelona chega melhor e ele chega mais bem treinado. Ele chega melhor porque vai ter reforços, vai ter a evolução dos seus jovens. O Fermin da próxima temporada vai ser melhor que o da anterior, o Yamal também, o Pedri também. E olha que é assustador pensar que o Pedri vai jogar melhor, mas vai. E o Baldé também, tá entendendo? É um time que vem melhor pela evolução natural dos seus jovens e pelos reforços do Marcus Rashford, do Rony Bardi, do Joan Garcia. E o que pra mim é crucial também, é um time que o Hansi Flick conhece melhor. Na temporada passada, o Flick fez várias tentativas que ele precisou abandonar porque não deram certo. E não teve tempo de achar o que dava certo, porque foi a primeira temporada dele. Na segunda temporada, ele já sabe tudo que deu errado e ele já sabe o que precisa fazer para dar certo. E se na primeira temporada já deu quase tudo certo, quase tudo deu certo, nessa segunda temporada tá na hora de tudo funcionar. Falei na resposta da primeira pergunta, mata-mata é imprevisível, o detalhe tem que estar a teu favor, mas
que o Barcelona é candidato a ganhar tudo, como é o Liverpool, como é o PSG? Isso é. Talvez esses três não ganhem a Champions. Talvez venha uma surpresa, o Chelsea. O Real Madrid não seria surpresa pela tradição, mas pelo que mostrou na última temporada, sim. O Manchester City, mesma coisa. Pelo que mostrou na última temporada, ninguém vai colocar ele entre os favoritos na próxima. O Bayern de Munique, quem sabe evolui. Tudo isso é possível, é mata-mata, cara. Mas que o Barcelona é candidato e a minha expectativa é tríplice coroa, isso é. Beleza? Você que ficou até o final é porque gostou. Curte o vídeo, se inscreve no canal, hypa, pra gente ganhar mais repercussão. Fazendo tudo isso, você me ajuda a continuar crescendo e a trazer um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro, inclusive você. Por hoje, a gente encerra. Muito obrigado por assistir essa edição do Blaugrana Responde e até o próximo vídeo.